Nessa parte do nosso estudo, nós iremos responder algumas perguntas e analisar com você João capítulo 9, 1 a 3, um dos textos usados a favor da lei do karma. Vamos ler o texto? Vamos lá, Milton. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Bem, o capítulo 9, ele analisa essa história do cego de nascença. Qual é o tema principal aqui? Olha, o tema principal aqui, Hamilton, com certeza não é a lei do karma, né? A lei de que o espírito vai sofrer para poder atingir um nível superior elevado. O tema aqui no capítulo 9 é a cura desse cego, né, que era cego desde que nasceu. E, de acordo com os fariseus, Hamilton, e com os discípulos que eram influenciados por aquela cultura, ele nasceu daquele jeito porque o pai dele havia pecado, os pais, ou porque ele havia cometido alguma coisa de errado. Sei. E você perceba que os judeus, eles não estavam em harmonia com a própria Bíblia. Porque Ezequiel 18, ali, no verso 23 e também Ezequiel 18, 4 e também verso 20, afirmam que uma pessoa jamais ela vai pagar na vida dela por algo que um parente cometeu. Eu até vou ler esse texto, Hamilton. Ezequiel 18, 4 e 20 afirma assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma ou pessoa, não é? Sim. Que pecar, essa morrerá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade, o pecado do pai, nem o pai o pecado do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Veja que mesmo na crença judaica não havia essa questão de reencarnação. Eles acreditavam sim que o indivíduo que estivesse sofrendo estaria pagando por algo que os pais haviam cometido. Mas reencarnação nem é mencionado aqui. Sim. E a própria Bíblia aqui contradiz o fato de que Deus permite que Deus faz algumas pessoas para sofrerem, para atingir um nível espiritual elevado, não é? Agora então, o que Jesus quis dizer quando afirmou que aquela pessoa nasceu cega para que Deus pudesse mostrar o poder dele? Não seria isso uma forte evidência de que a Bíblia apoia a lei do karma? Essa pergunta é muito forte, Hamilton, porque ali é uma questão de interpretar o termo grego corretamente. Quando fala ali, para que nele se manifestassem as obras de Deus, a expressão para que, ela veio de uma palavra grega que é inã. Traduzindo, Hamilton, o texto diria assim, ó: já que ele nasceu desse jeito, então vão se manifestar as obras de Deus nele. Sim. Então, isso está em harmonia com o Salmo 5, verso 4, que afirma o seguinte: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Então, se a tradução não fosse essa, como está no grego, então Deus seria o originador do mal, Deus teria criado um indivíduo doente para ter que curar depois. Nós sabemos que Deus não é o autor do pecado, não é? Então, traduzindo a expressão para que, do grego, o texto ficaria assim: já que ele nasceu assim, então agora vão se manifestar na vida dele as obras e o poder de Deus. E como podemos saber que a conclusão que chegamos a respeito do texto é a correta? Boa pergunta, Milton. Primeiro, pela análise do contexto bíblico, não é? Quando nós estudamos ali João capítulo 9, e o significado do termo grego, né, da expressão para que, quando estudamos isso de maneira imparcial, nós não temos como chegar a outra conclusão, né? Então nós estudamos com base no contexto bíblico, ou seja, no que o capítulo está falando. O capítulo não fala da lei do karma, então já descarta aí. E além do contexto bíblico, analisamos um termo no original grego. Então essas duas análises, uma do contexto e outra do original grego, já nos ajuda, né, a explicarmos o texto corretamente, porque essas são duas normas, Hamilton, corretas de interpretação de um texto bíblico. Podemos dizer que, de certa forma, é injusto o ensino de que todos passarão pelo karma? Podemos dizer sim, Hamilton. Essa questão de que nós precisamos passar por uma lei do karma, ou seja, por um sofrimento para nós nos aperfeiçoarmos, isso aí seria uma injustiça e uma contradição à Bíblia. Por quê? A lei do karma é uma espécie de salvação, é uma salvação pelas obras. Quanto mais eu sofro, mais acesso eu tenho a Deus. Sim. Agora, Efésios 2, 8 e 9 afirma, Hamilton, que nós somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras. Então, só esse texto já descarta isso.
Um outro detalhe, a Bíblia menciona assim que Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. Ali em 1 Pedro 4,12, Pedro fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos. Veja, o sofrimento Deus permite, porque muitas vezes é no sofrimento, Hamilton, que aprendemos as melhores lições da vida. Isso é verdade. Só que o sofrimento, ele não tem nada de salvífico nele. Eu não sou salvo porque pago penitências ou porque eu sofro. O sofrimento é uma consequência do pecado e Deus às vezes usa o sofrimento para ensinar lições para nós. Então a lei do karma ela é uma injustiça realmente, porque a pessoa sofre muitas vezes sem saber o porquê e porque ela está negando a doutrina da salvação pela graça, não é pelas obras, não é por penitência. Agora tem a questão do juízo também aí, não é? Você falou uma coisa muito importante. Romanos, capítulo 14, verso 12, afirma assim que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então isso significa que não existe lei do karma que me aperfeiçoe espiritualmente. Por quê? Porque eu tenho que prestar contas diretamente a Deus. E quem aperfeiçoa o ser humano, Hamilton, não é o sofrimento, não é a lei do karma, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Porque Hebreus 8,10 afirma que ele escreve a lei de Deus no coração e a partir deste momento nós passamos a desfrutar do chamado fruto do Espírito, que tem 9 qualidades bonitas de caráter, ali em Gálatas 5, 22 e 23. Sim. Agora, qual é a resposta de Deus para o sofrimento da humanidade? Olha, Deus tem algumas razões, ele mostra algumas razões pelas quais nós sofremos, Hamilton. Eu vou apresentar aqui pelo menos 3. Primeiro, nós sofremos em consequência do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, e também dos nossos próprios pecados. Nós não estamos pagando pelo que Adão e Eva fizeram. Nós sofremos porque nós também pecamos como eles. Né? Isso é claro em Romanos 3, 23, que fala assim: todos pecaram e precisam da glória de Deus. Então a primeira razão para o sofrimento é o pecado. Outra coisa, nós sofremos também pela intervenção direta do diabo, que ele quer nos prejudicar. O amigo ouvinte pode acompanhar isso lá no livro de Jó, capítulos 1 e também capítulo 2, né, capítulo 1 e 2, e 1 Pedro 5,8, né, que afirma que o diabo, nós temos que fugir dele porque ele é um leão que quer nos devorar. Sim. E a terceira causa para o sofrimento, Hamilton, está em Gálatas 6, verso 7. Lá é dito assim: aquilo que o ser humano plantar, ele vai colher. Então nós também sofremos por causa das nossas escolhas erradas. Então, 3 principais motivos. Primeiro, consequência do pecado, né? Intervenção do diabo ou sofremos por nossas escolhas erradas. E sabe, às vezes o ser humano semeia tanto e quer jogar a culpa em Deus ou quer jogar a culpa no diabo, mas Acontece. ele mesmo é o culpado daquela situação. Ele mesmo é o culpado. Tem esses dois extremos, Hamilton. O cristão às vezes joga tudo que ele fez de errado é o diabo. Mas, por exemplo, ele sabe que fumar faz mal. Pois é. Não adianta querer culpar o diabo, né? Porque o diabo não vai pegar ele pelo colarinho e obrigá-lo a fumar. Então ele está fazendo aquilo por livre e espontânea vontade. Exatamente. Né? Ou o escravo daquele vício. Exatamente. Né? Agora, Deus tem como resolver o sofrimento? Como que Deus vai resolver esse problema aí? Olha, a promessa bíblica, Milton, é uma promessa maravilhosa. Ao invés de Deus usar a lei do karma para nos aperfeiçoar ou terminar com o sofrimento definitivamente, Deus ele vai resolver o sofrimento por meio da volta de Jesus Cristo, a segunda volta de Cristo, a vinda gloriosa dele. Né? E diz neste momento que quando Jesus voltar para aniquilar, terminar com o pecado, Deus também vai terminar com o originador do pecado, que é o diabo. Aí eu vou ler Romanos 16, 20, que afirma o seguinte: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. E aí Mateus 24, 30 e 31, Hamilton, mostra a volta de Jesus como o meio para Deus solucionar esse problema chamado sofrimento. E aí fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus, né? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande barulho de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quando acontecer isso, Hamilton, Deus voltar, terminar com o pecado, o originador do pecado, né, vai se cumprir Apocalipse 21, 4.
que afirma que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima de sofrimento. A morte não vai existir, não haverá mais nem dor, a saudade, o sofrimento, porque tudo isso será passado, né, para aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador e a doutrina bíblica, conforme ele ensinou a respeito do assunto. Apocalipse 22, 1-3 também tem uma promessa linda, não é verdade? Também, Hamilton, ali afirma que nós vamos ter acesso à árvore da vida. É neste momento, Hamilton, que nós seremos imortais. Hoje nós não somos imortais porque nós não comemos da árvore da vida. Nós vamos comer da árvore da vida e ali é dito que nunca mais haverá qualquer maldição no lugar em que estivermos com Deus, no céu e na nova terra. E diz que o trono de Deus estará conosco, ou seja, Hamilton, na volta de Cristo, depois que ele voltar, nos levar para o céu e depois que restaurar aqui, o nosso planeta vai ser a capital do universo. Porque Deus vai morar conosco para todo sempre. E não vão haver doenças mais, Hamilton. Que bom. Aí que entra a questão de que a lei do karma não é a solução. O sofrimento não é a solução para o problema chamado pecado, mas é a volta de Cristo. Porque Isaías 33, 24 afirma assim, ó: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á o seu pecado. Sim. Então a Bíblia é clara. A solução de Deus é a volta de Cristo e a destruição do pecado. Não é doenças e não é sofrimento. Agora, diante desse estudo que a gente teve aqui, Leandro, você poderia fazer um convite para o ouvinte da Rádio Novo Tempo com relação à decisão que ele deve tomar? Eu gostaria muito, Hamilton, de fazer um convite para o querido ouvinte. Duas coisas, querido ouvinte, isso é um princípio filosófico. Duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A Bíblia é verdadeira ou o Espiritismo é verdadeiro. Depois do estudo de hoje, eu queria convidar você a aceitar a Bíblia como a sua norma de fé, como a sua regra de vida. Porque Deus ele tem muito mais a oferecer ao querido ouvinte do que a doutrina espírita, do que a doutrina da reencarnação e do que a doutrina da lei do karma. Então eu queria convidar o ouvinte para estudar a Bíblia, para fazer da Bíblia sua regra de fé e prática, porque ou a Bíblia ou o Espiritismo tem razão. E hoje nós estamos vendo que a Bíblia tem a razão. Então vamos ficar ao lado da Bíblia, é o mais seguro.